Quando eu era criança, passava a noite na velha escola onde meu avô frequentava. Houve um boato de que uma garotinha foi assassinada por um aluno lá, e desde então ela assombra os corredores. Então, nunca imaginei que passaria sequer uma noite naquela escola abandonada. Mas lá estava eu. Estava preso em um pesadelo que parecia que não tinha fim. Ao entrar na antiga escola, senti um arrepio na minha espinha. O ar estava carregado de poeira e o silêncio era ensurdecedor. Eu estava lá por causa de um desafio idiota que havia aceitado dos meus amigos. Eles me desafiaram que eu passaria uma noite inteira naquela escola abandonada. E como eu era muito idiota, eu aceitei o desafio. Mal sabia eu que essa noite seria a pior noite da minha vida. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, pude ouvir barulhos estranhos vindos da sala de aula. Pareciam sussurros, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. O som parecia estar vindo de todos os lados, e eu sentia como se estivesse sendo observada. Tentei ignorar os sons e continuei caminhando pelos corredores, mas a sensação de estar sendo observada se intensificou, e de repente ouvi um estrondo bem alto vindo de uma das salas de aula. Parecia que algo muito pesado havia caído no chão. Hesitei por um momento, mas a curiosidade levou o melhor de mim e eu decidi investigar. Ao entrar na sala de aula, vi que a mobília havia sido movida e o quadro negro estava coberto por símbolos estranhos. O ar parecia carregar uma energia sinistra e meu coração começou a bater mais rápido nesse momento. Eu me virei para sair, mas quando olhei, havia uma figura parada na porta. Era uma jovem, vestida com um uniforme escolar, com longos cabelos negros e olhos vazios e sem vida. Eu congelei, incapaz de me mover, enquanto ela caminhava lentamente na minha direção. Conforme ela se aproximava, eu podia sentir a sua respiração fria batendo em meu rosto. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. E de repente, ela desapareceu no ar e eu fui deixada sozinha naquela escola escura. Eu saí correndo daquela sala e voltei para os corredores, mas a escola parecia ter mudado. As paredes estavam cobertas por sangue, o ar estava impregnado com um fedor de ferro enferrujado. Eu podia ouvir gritos vindo de todos os lados e eu sabia que tinha que sair dali. Eu corri na direção da saída, mas a porta não se movia. Eu estava trancada lá. Eu com certeza iria morrer. Foi quando de repente as paredes começaram a se fechar sobre mim e eu tive a sensação de estar sendo esmagada. Quando pensei que tudo estava acabado, eu acordei. Tudo não havia passado de um simples pesadelo. Foi o que pensei. Ao sair da cama, notei algo estranho. Meu quarto estava coberto de poeira e havia símbolos estranhos em minhas paredes. Percebi então que o pesadelo que tinha passado chegou até a minha casa. A escola estava assombrada e o fantasma daquela jovem me seguiu até minha casa. Nunca mais fui o mesmo desde aquela noite, e a lembrança da assombração ainda me persegue até os dias de hoje. Tentei me convencer de que era tudo minha imaginação, que os símbolos na paredes eram apenas uma coincidência, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. Comecei a ver coisas com o canto dos olhos, sombras se movendo na escuridão, ouvia ruídos estranhos, sussurros que eu não conseguia entender. Eu sabia que o fantasma da jovem que estava naquela escola abandonada agora estava comigo. Tentei ignorar e seguir a minha rotina normalmente, fingindo que nada estava acontecendo. Mas as assombrações só pioraram. Não conseguia mais dormir à noite, com medo do que eu viria quando fechasse os meus olhos. Comecei a sentir que estava perdendo a minha cabeça. E foi uma noite, enquanto eu estava deitado na minha cama, que ouvi uma voz suave sussurrando meu nome. A princípio, pensei que fosse só minha imaginação, mas a voz ficou cada vez mais alta e insistente. Sentei-me na cama, com o coração batendo bem forte, e ouvi a jovem de pé ao lado da minha cama. Ela estava exatamente como estava na escola, com seus olhos vazios e sem vida, e com seus cabelos longos negros. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Ela estendeu a sua mão e eu senti uma brisa fria me envolvendo. E de repente, ela se foi, me deixando sozinha naquele quarto escuro.
Eu soube então que tinha que fazer alguma coisa. Eu não poderia mais viver dessa maneira. Comecei a pesquisar sobre assombrações e fantasmas, tentando encontrar uma maneira de me livrar da presença daquela jovem. Levei semanas pesquisando, mas finalmente encontrei a solução. Tinha que enfrentar o fantasma, enfrentar o meu medo e mostrar para ela que eu não tinha medo dela. Parece uma tarefa impossível, mas eu sabia que essa era a única maneira de solucionar esse problema. Uma noite, me sentei no meu quarto, esperando que ela aparecesse. Senti uma brisa fria passando por mim e soube que ela estava ali. Eu fechei os meus olhos e respirei fundo. Quando abri novamente, estava cara a cara com o fantasma. Eu me mantive firme, olhando em seus olhos sem vida. Senti uma onda de medo tomando conta de mim, mas me recusei a recuar. Eu disse a ela que ela não era mais bem-vinda e que era para ela me deixar em paz. E para minha surpresa, o fantasma começou a desaparecer, como se estivesse sendo puxado de volta à vida após a morte. Senti uma sensação de alívio tomando conta de mim e soube que finalmente estava liberto daquela assombração. Daquele dia em diante, nunca mais vi o fantasma. Estava livre daquela assombração, mas a memória daquela noite ainda me assombra até hoje. Aprendi que às vezes a única forma de vencer o medo é enfrentando ele logo de frente. Mas, recentemente, aqueles malditos símbolos começaram a aparecer novamente na minha casa.